Vamos lá, então. Resolvi gravar esse vídeo pelo fato de alguns profissionais e também pacientes, né, pessoas que se interessam, que vêm se manifestando pelo atendimento online, né, atendimento psicológico, mas eu gostaria de falar mais em relação à análise online. A gente está num período, né, crítico de uma pandemia, onde o isolamento social faz com que o cerceamento dos nossos desejos, né, as coisas que a gente tem vontade de fazer, os nossos desejos estão cerceados. E isso acaba gerando angústia, né? E como trabalhar essa angústia, né? Como se reinventar, né, em momentos assim. Então, como se tem uma oferta, né? Está se tendo uma oferta de atendimento online. Eu gostaria de falar um pouco sobre o uso dessa ferramenta, né? Que é nova para muitos profissionais e também para muitos pacientes, para muitos analisando, né? E como se dá uma análise online? Como se dá uma análise online? Difícil isso, né? Mas para que haja uma análise, o setting, né, do analista é a transferência, né? As configurações, né? O manejo da análise é pela transferência, né? Então, se tem transferência, se tem análise. E como se dá uma transferência online? Bom, a transferência vai se dar pelo olhar, pela fala, pela escuta, né? E isso a gente tem por aqui. Então, é possível sim uma análise online. Mas algumas pessoas perguntam, e eu também pergunto isso, né? Mas como que fica o instrumental, né? O instrumento do divã online, né? Tendo em vista que é um instrumento importante em análise. E a respeito disso, até vou abrir um parênteses e falar um pouco da minha análise pessoal, né? E também do lugar que eu venho. A minha análise pessoal, eu uso o divã, né? Eu vou pro divã e é onde consigo trazer um inconsciente para a sessão, né? Para análise. É onde se quebra um pouco da minha resistência, o divã, né? E também do lugar que eu venho, tendo em vista que eu venho de uma escola de psicanálise, né? Estou no 3º ano e uma das propostas não, mas uma das intenções de uma escola de psicanálise é que o participante da escola ele difunda a psicanálise, né? A psicanálise precisa ser difundida, já dizia Freud e Lacan, tem que ser difundida para quem estuda ela. E também por isso me sinto confortável em estar falando aqui, né? Então, como se dá, né, voltando à pergunta anterior, uma análise online sem o instrumental do divã? Ora, a gente tem então a voz, a escuta, né, o olhar aqui. Pode-se utilizar de recurso, né? Ou o analisando não aparece em tela, ou o analista tira a sua face da tela, né? E assim a gente substitui ou simula
o divã, né? E também o que mais que é possível, que há de ter numa análise, né? A transferência, né? E alguns objetos de análise. Um primeiro seria a associação livre, né? Fale o que vier à mente. Sem isso, não se manifesta inconsciente. Fale o que vier à mente. Sem se preocupar com julgamentos, críticas, alguma censura do analista, né? Fale o que vier à mente. É assim que se manifesta o inconsciente. Outro ponto seria o relato dos sonhos, né? O relato dos sonhos, o que a gente leva, o que a gente traz para análise dos nossos sonhos, tem muito material inconsciente. Um outro ponto seria os lapsos, né? As pausas, os trocadilhos, os atos falhos, né? Tudo isso são manifestações do inconsciente. Né? Há também outro ponto que é a enunciação corporal, né? O que o teu corpo está falando? Às vezes se fala uma coisa e o corpo diz outra. Né? Isso lá quando Freud começou a estudar as histéricas se observava isso, né? Então, o que o corpo está dizendo? Então, acho possível sim uma análise online. Análise, então, por que não? Né? Há sim uma transferência via online, há sim manifestações do inconsciente na fala do analisando, e eu acho que é um recurso possível, né, utilizável nesse momento em que estamos em isolamento social, em que a angústia se faz presente, né, e de a gente poder se reinventar.